Amigos do Pensar Piauí, muito boa tarde. Hoje eu vou conversar com Inácio Schuch. Inácio Schuch é um sindicalista de muitos tempos aqui em Teresina, no Piauí. Ele é da categoria dos previdenciários, do Sintispreves, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Estado do Piauí. Nessa qualidade, o Inácio também agora está no Conselho Municipal de Saúde de Teresina. E é nessa condição que nós o convidamos para conversar conosco sobre a pandemia, sobre o coronavírus, sobre a Covid e seus reflexos e seus impactos aqui na política de saúde da capital do Piauí. Boa tarde, Inácio Schuch, seja bem-vindo aqui ao Pensar Piauí. Boa tarde, Oscar de Barros. É um prazer falar com você e também o seu portal. Importantíssimo a gente debater todas as políticas públicas de saúde desenvolvidas também pelo nosso controle social, que também nós conseguimos desde 1986, na Conferência Nacional de Saúde, chamada pré-constituinte. Eu participei com vários companheiros e companheiras atores que foram para elaborar, assim, a Carta Magna do Brasil no que tange a saúde pública, onde nasceu a Lei 8.080 do Sistema Único de Saúde e a Lei 8.142, que trata exatamente do controle social, onde os nossos conselhos, tanto municipal, estadual e nacional, possam, assim, formular as políticas públicas de saúde e também viabilizar a fiscalização na aplicação dos recursos públicos no campo da saúde pública. Falando um pouco do controle social. Deixa eu só te esquematizar para você e para os nossos internautas como é que eu quero fazer a entrevista. Eu quero falar um pouco do controle social, que você já se referiu aí. Quero falar da política nacional, como é que você está vendo o Bolsonaro, o Ministério da Saúde. E aí, no terceiro momento, aí a gente passa especificamente aqui para a questão da política de saúde, que hoje, em Teresina, é definida pelo doutor Pessoa e pelo secretário Gilberto Albuquerque, prefeito e secretário de saúde. Mas você falava do controle social. O movimento popular, o movimento sindical, tinha muita expectativa com relação aos diferentes conselhos propostos nessa época que você fez referência, final dos anos 80, início dos anos 90. A saúde conseguiu. Não sei como é que estão hoje os conselhos locais, mas eles existiram ou existem. Os conselhos municipais, estaduais, o Conselho Nacional de Saúde. A Secretaria, a Política de Educação também conseguiu. Mas eu tenho uma opinião própria de que perdeu-se o fogo dessa chama do controle social com o passar dos anos. Depois que os anos 2000 entraram, me parece que os conselhos passaram a ter um peso menor, pelo menos diante da população, tanto de Teresina, do Piauí, do Brasil. Como conselheiro municipal de saúde de uma capital brasileira, da cidade de Teresina, como é que você encara agora, depois da primeira década dos anos 2000, essa questão do controle social? É uma política efetiva? Os conselhos de saúde, que são aqueles de mais destaque, estão conseguindo se impor? Você vê necessidade de repensar isso através de uma legislação ou de um movimento da sociedade? Conselhos de políticas públicas, conselhos de saúde, controle social. Como é que o Inácio Schuch vê essa situação no ano de 2021? Nós tivemos um grande avanço no que tange ao controle social
garantido através da Lei 8.142, nos anos 90. Então, de lá para cá, as comunidades, os trabalhadores, segmentos trabalhadores da saúde e também gestores conseguiram, de certa forma, avançar na formulação das políticas públicas de saúde, através, inclusive, das conferências, tanto ela municipal, estadual e nacional de saúde. Então, para nós, foi e é um instrumento importantíssimo, onde a sociedade ela tem participação não só na formulação, como também na fiscalização dos recursos que assim foram alocados para o SUS. Então, nós queremos dizer que hoje nós temos um certo avanço, mas também, Oscar de Barros, ao longo da experiência que se tem, nós tivemos, de certa forma, também a cooptação das lideranças populares e sindicais, enfim, por conta dos próprios gestores, tanto na capital como também nas cidades do interior. Nas cidades do interior ainda é pior, porque a funcionalidade do controle social, de certa forma, é incipiente. Ela não tem, vamos dizer assim, uma demanda da sociedade atendida. Então, por conta de que os gestores, a maioria, não querem submeter ao controle social, de certa forma, também na formulação conjunta e fiscalização, então nós sentimos um certo esvaziamento por conta inclusive nesse novo governo. Este novo governo não tem interesse nenhum que o controle social funcione no nosso Brasil, lamentavelmente. Então, aí temos dificuldade, sim, e muito, no que tange a formulação das políticas públicas de saúde e também na fiscalização. Aí, na fiscalização, ainda fica mais difícil ainda. Por exemplo, quando você vai fazer uma diligência através da Comissão de Controle, Avaliação e Auditoria nas unidades de saúde, hospitais, enfim, muitas vezes você nem entra. Então, de certa forma, há essa dificuldade. Mas eu quero te dizer que a cidade de Teresina foi uma das cidades que mais se beneficiou com as políticas públicas, inclusive com o controle social, elaborando assim e formulando. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro. O hospital HUT, o Hospital de Urgência de Teresina, ele só foi viabilizado e foi possível com a assinatura de várias lideranças. Nós tivemos mais de 15 mil assinaturas para viabilizar o nosso HUT, o Hospital de Urgência de Teresina. Logo na sequência, nós tivemos um debate muito grande e um embate com a gestão para viabilizar a conclusão do hospital universitário. Se deu quando? No governo popular, o governo Lula nos atendeu, pediu, inclusive, que nós formulássemos essa proposta e ele atendeu. Veja que o HU, hoje, é um dos melhores hospitais dos 53 hospitais universitários que nós temos no Brasil. Se não fosse o controle social, talvez ainda estaria hoje o HU como um elefante branco. Então, nós temos hoje aparelhos lá no HU, que o próprio presidente Lula, e que a gente é muito grato, ele mandou aparelho que só existia na época no Sírio-Libanês, aquele aparelho de ressonância magnética mais sofisticado, mais importante e completo para a funcionalidade lá no HU. Então, para você ver a dimensão hoje do atendimento do HU. Nós sabemos que existem muitos parasitas no sistema da saúde que tentam inviabilizar as nossas instituições públicas. O hospital universitário era praticamente, no seu início, era porta aberta. Aí veio um gestor que era ligado mais a privatismo, etc., da saúde, ele literalmente inviabilizou a porta de entrada do HU. O HU, hoje, o sistema de consultório, o sistema ambulatorial, é um dos que tem grande resolutividade. Veja que nós temos já também atendendo a oncologia no HU. O Hospital de Urgência de Teresina, todos se lembram quando era um pedacinho ali no HGV, até que o cidadão
num acidente grave, fosse ser conduzido e dar entrada no serviço de emergência do HGV, era um tormento, era literalmente uma vida perdida, e sem praticamente uma sobrevida, quando ainda fosse atendido. Então, essas coisas, o controle social teve uma percepção, e nós conseguimos avançar, e com o gestor, no caso, o próprio presidente Lula, fez com que fosse viabilizado essas duas grandes unidades de saúde para o estado do Piauí, atendendo assim o controle social através do Conselho Municipal e Estadual de Saúde, onde nós fizemos um pacto, pactuamos essa situação, essa viabilidade dessas duas grandes unidades de saúde, através dos dois conselhos se reunindo e pactuando esse propósito de viabilizar a funcionalidade. E hoje está tendo aí resolutividade importantíssima, não só para a população pobre, não é? O usuário do SUS da periferia, enfim, mas todo o usuário, porque você sabe que no sistema público de saúde, lá não tem esse negócio de conta bancária. Quem deu entrada no sistema público de saúde, ele tem o atendimento garantido e assegurado. Vamos então agora, eu queria ouvir você sobre o Ministério da Saúde e a saúde dos brasileiros, gerida pelo presidente Jair Bolsonaro. Qual é a opinião do Inácio Schuch, que lida desde muito jovem com essa questão da saúde no Brasil? Então, você, nessa luta que você tem em torno da saúde pública do Piauí e do Brasil, você já viu vários presidentes no comando do país e testemunhou de diferentes políticas de saúde. Qual é a sua opinião sobre a saúde no governo Bolsonaro? A saúde do Brasil é o retrato desse genocida, desse negacionista que nós temos aí. Infelizmente, o povo brasileiro. E eu estou muito triste, Oscar, como qualquer cidadão que minimamente exerce o direito à cidadania. O Estado de Direito democrático está sendo aviltado todo o tempo por este presidente negacionista. Ele literalmente é um impostor, ele literalmente mente, distorce os fatos para se locupletar ele e a sua família no poder. Eu estou muito triste porque você sabe que eu tenho 3 filhos, eu não tenho neto ainda, você já é feliz, mas porque já tem até neto, não é? Eu não tenho ainda, então eu aposto muito na perspectiva, e como otimista que sou, de que nós possamos mudar essa drástica tragédia, realidade do nosso povo. O nosso povo está sofrendo demais. Veja, agora, Oscar, nós temos um problema de vacina. Por que não foi viabilizada a compra dessas vacinas no ano passado? Por que nós temos 2 grandes institutos, tanto o Butantan como a Fiocruz, que já deveria ter sua produção e produzir o no próprio laboratório? Eu espero que até final do ano seja inaugurado esse parque industrial, tanto do Butantan produzindo desde a essência da vacina, porque nós produzimos outras e milhões de vacinas, não só para o nosso Brasil, porque nós somos referência no mundo em relação à produção dessas vacinas, né? Inclusive malária e outras aí que nós estamos produzindo para a América do Sul. Nós, inclusive, exportamos as vacinas do Butantan e também da Fiocruz para os outros países. Então, a ciência hoje, ela teve um retrocesso jamais imaginável no nosso ser, no nosso Brasil. Então, eu espero que possamos, assim, as entidades estão tendo dificuldade, Oscar de Barros, para viabilizar manifestações, enfim, não é? Nós temos entidades médicas apoiando esse negacionista, apoiando, por exemplo, medicamento que sequer
foi autorizado para que o médico possa prescrever, como a cloroquina, enfim. Então, isso é inaceitável. Nesse quesito aí, Inácio, nós tivemos um silêncio das entidades médicas até agora. Mas essa semana, de uns 2 dias para cá, a Associação Médica Brasileira, a AMB, está se posicionando de forma firme contra a prescrição desses remédios, contra o tratamento precoce apregoado pelo Bolsonaro. Mas o Conselho Federal de Medicina tem, desde o primeiro momento, deixado o barco correr, quando não estimulando o uso dessa medicação que instituições inúmeras do Brasil e fora do Brasil reprovam para o uso contra a Covid, para combater a Covid. Como é que você vê, você que participa de entidades do campo dos trabalhadores, mas como é que você vê o comportamento dessas entidades de saúde ligadas aos médicos especificamente? Olha, eu hoje de manhã eu assisti a entrevista ao vivo do presidente da Associação Médica Brasileira, até que, enfim, houve esse posicionamento, inclusive se contrapondo, né, praticamente a posição do presidente do Conselho Federal de Medicina. Eu não acredito que possam as pessoas que literalmente fazem ciência, que também produzem ciência, se submeter a uma situação tão vexatória como, no caso, a prescrição desse kit de prevenção. Eu vi agora mesmo a minha irmã, enfermeira, fazendo doutorado, mestrado lá próximo de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, me passou a situação e confirmada agora, eu assisti também hoje, essa situação na cidade de Camaquã, onde a médica conseguiu aplicar a cloroquina diluída para fazer a nebulização. E dos 4 que ela fez na intubação, 3 morreram em menos de 24 horas. Eu não acredito como uma pessoa que tem minimamente uma formação de ciência e nessa relevância que é a profissional de medicina, conseguir ajudar o genocida a matar mais pessoas no nosso Brasil. Nós passamos, Oscar de Barros, mais de 300 mil pessoas já hoje. Nós estamos com mais de 3 mil também, passamos ontem por dia, por conta de que um presidente negacionista, e hoje considerado pelos organismos internacionais, Oscar, como genocida da América do Sul, do mundo, é o pior governo que se tem no mundo em relação a tratamento e prevenção do Covid num país. Então, hoje eu estou acompanhando a Organização Mundial de Saúde, a OPAS, enfim, outros organismos internacionais, estão pedindo, inclusive, o próprio Joseph Biden, que assumiu a presidência dos Estados Unidos, porque você sabe que eles têm hoje um estoque de em torno de 700 milhões de vacina. Então, a AstraZeneca e a da Oxford, eles ainda sequer usaram, está intacta esse bloco de vacina pela AstraZeneca. Então, eles vão tentar, e está se fazendo umas articulações, o próprio Lula pediu encarecidamente que mande essas vacinas para o nosso país, para ajudar a inibir. Você sabe que hoje nós estamos tendo um potencial de vacinação nos Estados Unidos chegando a 3 milhões por dia. Você chega numa farmácia, você pode ser vacinado, porque é um interesse, porque a economia de um país não funciona com um defunto, com mortos. Então, nós estamos vendo aí países como, por exemplo, Israel, que o próprio Bolsonaro adota lá e é simpático ao governo do Benjamin. E, literalmente, ele já vacinou em torno de 60% da sua população e teve uma redução de mortes mais de 40%. Então, o nosso Brasil ou vacina
ou vacina ou morre. Hoje nós estamos vendo que nós não temos sequer, Oscar de Barros, 5% de vacinados no Brasil. Nós com o sistema de imunização, de toda uma estrutura que isso é ímpar no mundo, que nós possamos vacinar até 2 milhões de pessoas por dia, porque nós temos uma estrutura logística para fazer isso. Infelizmente, o negacionista não fez o contrato e fica a dizer que não, as vacinas foram compradas, já está disponível. Disponível onde, Oscar? Não tem vacina disponível, ele está mentindo para a nação. Ele está literalmente usando o nosso povo brasileiro para ir para a vala da cova rasa, sem nenhuma situação. Eu vi o general, o chefão, Oscar de Barros, o chefão do Exército na área de informação e contra-informação. Ele morreu, ele sequer deu a condolência para a família. O ajudante de ordem, ele mandou calar a boca, morreu de Covid, dentro do gabinete dele, morreu. E ele literalmente fez o quê? Nada. Aí botam mais de 8 mil milicos ganhando aí. Tem hoje, por exemplo, o gerente, o chefão da GEAP, nós do plano de saúde, que nós éramos, e o que é que ele estava? De 36 mil passou para 42 mil e mais o soldo de general, que é mais de 30 mil. Então, esses generais, esses milicos, não tem nada contra os milicos que minimamente servem ao nosso Brasil, no campo profissional, no campo ético, no campo da manutenção da democracia, do Estado de Direito, e literalmente são submetidos a uma ordem só, a ordem constitucional, como eu, você e todo mundo, todos nós. Agora, esses golpistas que ainda não estão satisfeitos, que estão acabando com a nossa nação e se acham ainda de armar a população em detrimento da vacina, do povo, que literalmente... Mas a gente já sabe qual é a situação desse negacionista. É armar os milicianos para 2022, criar um clima de tal ordem para ele querer dar o golpe. E nós temos, como você é jornalista, nós temos que denunciar veemente a forma como eles estão tentando assaltar o nosso Brasil. Ok, Inácio, eu queria agora passar para as questões do município de Teresina. Mas antes, você falou aí da questão da vacinação de um país tão grande como o nosso, da falta de vacinas, só para sempre estar relembrando aqui nossos internautas, quando Lula era presidente, a gente teve um problema aqui com o H1N1. E, na oportunidade, em 90 dias, foram vacinadas 80 milhões de pessoas. Nós estamos aí já com, se não me falha a memória, 2 meses de vacinação e está longe de 1 milhão de brasileiros vacinados contra a Covid. Está longe, né? E na ocasião do combate ao H1N1 foi feita essa vacinação usando a rede do SUS para 80 milhões de pessoas em 90 dias. Mas, Inácio, doutor Pessoa, Robert Rios, Gilberto Albuquerque, Conselho Municipal de Saúde de Teresina e a capital do Piauí enfrentando essa pandemia. Da mesma forma que eu perguntei como é que você estava vendo a questão nacional, a questão do país, eu começo essa parte aqui de Teresina perguntando de forma mais genérica como é que você está vendo o enfrentamento aqui. E aí, como nós temos uma gestão de poucos meses, quero que você fale dela, mas quero que você fale também da gestão anterior que a cidade de Teresina tinha, gestão do PSDB, de Firmino Filho, sempre nessa ótica do enfrentamento da pandemia. É com você, Inácio. Bem, em primeiro lugar, na pauta que nós discutimos, inclusive eu fui nessa reunião presencial com um pavor. Você sabe que minimamente a gente é obrigado, eu estou com 62 anos, a minimamente me resguardar e cumprir aquilo que a ciência disponibiliza para a gente, que é máscara, que é não aglomerar, enfim, lavar as mãos, etc, etc. Mas eu fui nessa reunião porque, na verdade, a pauta era muito grande. Em primeiro lugar, o que o Firmino, a sua gestão... Só um minutinho. A reunião que você...
Só um minuto. A reunião que você está se referindo é uma reunião do Conselho Municipal de Saúde de Teresina que aconteceu na última terça-feira, dia 23, não é isso? Isso. Então, tinha uma pauta, é a segunda reunião já dessa gestão que nós estamos indo, e que nós vimos a situação real, nua e crua. O doutor Gilberto é um cidadão, é um profissional, é um técnico, é um cidadão que tem minimamente, você sabe disso, que tem experiência, não só no campo da improvisação para salvar vidas, como no caso ele trabalhou, foi diretor do HUT e também do HGV. Então, hoje ele é o presidente da Fundação Municipal de Saúde, o gestor. E aí ele coloca a situação, o agravamento. Nós temos hoje cerca de 2.000 pessoas contratadas, e ele diz que sequer ter o controle da folha de pagamento, a folha de pessoal na Fundação Municipal de Saúde. Aí eles tiveram que assinar um TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta pelo Ministério Público Federal do Trabalho, onde ou ele enxugava isso das ilegalidades apresentadas, ou ele levava uma multa de 5.000 diária, não é? E mais a possibilidade de amanhã incorrer naquela responsabilidade civil e criminal. Não teve outra alternativa, em torno de 2.000 servidores a título precário. Oscar, eu estou falando a título precário, aquele que foi colocado pelo QI, o antigo QI da politicagem, não é? Então, o que indica. Então, de 2.000 passou para 460 pessoas. Mesmo assim, 460, além do quadro, ainda está muito grande. Ele chegou até, no desespero, querer passar um trator lá no recurso humano, porque ele não tem o controle, Oscar de Barros. Como pode um gestor não ter o controle da folha de pagamento? Estava se gastando 9 milhões de reais por mês só com esse pessoal. E qual é e para justificar a grana que veio do Covid para a cidade de Teresina. Então, isso é muito grave. Ainda bem que o povo deu uma oportunidade, uma chance de mudar. Pois não? Eu queria saber o seguinte, você falou aí do TAC, né? Falou de 2.000 servidores, depois de 400, e do quem indica, do QI. Quem indicou? A gestão do PSDB passada ou a gestão de doutor Pessoa do MDB atual? Não, a gestão atual que está fazendo uma limpeza obrigatoriamente pelo TAC do Ministério Público Federal do Trabalho. Foi na gestão do Firmino. É claro, foi na gestão do Firmino que enxurraram de gente dentro da Fundação Municipal de Saúde. Veja, chegando os recursos do Covid, eles tinham que justificar como eles iam gastar esse dinheiro. Aí botaram essa turma aí para aproveitar, e aí o resultado deu no que deu. Não foram eleitos, e hoje, praticamente, eles estão submetidos a vários processos judiciais, inquéritos, enfim. Eu espero que toda a responsabilidade por desmando administrativo, inclusive aqui no nossa Fundação Municipal de Saúde, porque, na verdade, está fechando. Como é que pode? Tu me explica agora. Nós também pautamos essa questão, porque como é que, nesse momento, estão fechando uma unidade grande de saúde, que é o Parque Piauí, que você conhece? Como é que pode um serviço de emergência, urgência de 24 horas ser fechado pela gestão, porque, na verdade, está tendo dificuldade em alocar recursos para garantir o atendimento nas unidades, como, no caso, o bairro aqui, que trata a unidade de saúde, Monte Castelo, que trata só Covid. Então, de certa forma, não é fácil. Então, eu espero, e nós demos a seguinte sugestão no campo administrativo. Desses 460, como tu não tem como fazer concurso público de imediato, que nós somos pelo concurso público, vocês sabem que nós somos históricos isso aí, mas que algumas pessoas que são altamente qualificados, que possam atuar dentro de uma UTI no Covid, não seja nesse momento dispensado e seja aproveitado e
distribuído para essas unidades de saúde, porque nós estamos num estado de guerra, Oscar de Barros, nós estamos num estado de tragédia humana, onde nós precisamos minimamente trabalhadores qualificados, é o que não tem no mercado, Oscar, os que tem ainda estão morrendo dentro da unidade de saúde, veja o drama da nossa enfermagem, que morreram quantas pessoas, quantos profissionais que trabalham como intensivista nas nossas unidades de tratamento intensivo, médicos, enfim. Então, nós temos essa preocupação e nós demos essa sugestão para que, nesse momento, desses 460, seja feita uma triagem para aproveitar aqueles que realmente possam ser deslocados para as unidades de terapia intensiva. A imprensa tem dito que há digamos assim, um atrito entre o secretário, doutor Gilberto, e o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios. O Robert chegou a declarar que quem manda na política de saúde é doutor Pessoa, não é doutor Gilberto. Evidente, na hierarquia da coisa, realmente é assim. Mas ele deu essa declaração dentro de um contexto, ali na semana do antes do dia 21 de março, onde o governador Wellington Dias, reunido com o COI, anunciava que queria medidas mais restritivas para um controle da transmissibilidade do vírus aqui em Teresina. E parece que tinha a simpatia do doutor Gilberto. Mas o prefeito de Teresina, sempre naquele negócio de ouvir os empresários, reunir os empresários querendo que o comércio funcionasse de forma normal, fazendo essa exigência, e o doutor Pessoa sempre se posicionando contra essas medidas restritivas. Isso é boato da imprensa ou você, como conselheiro, sente isso no Conselho Municipal de Saúde? Há essa divergência do doutor Pessoa e Robert Rios por um lado e o secretário municipal de saúde caminhando por outro lado? Em primeiro lugar, tem que considerar que, na verdade, o Robert Rios está com um complexo aí de mídia. Então, o Robert Rios não é praticamente o que a mídia interessa e divulgar. Então, o que interessa que o doutor Gilberto, que é um qualificado e que sabe minimamente tocar as políticas públicas de saúde, você sabe que ele também ajudou a construir os conselhos locais de saúde nas nossas unidades, em toda a nossa cidade de Teresina, nos anos 80 para cá. Então, o doutor Gilberto não é um João Ninguém, não. O doutor Gilberto é um cidadão qualificado nesse aspecto. E que, de certa forma, eu acho que o prefeito, ele deu autonomia para que o doutor Gilberto toque. Ora, se a notícia, se a situação das nossas unidades de saúde estão todas sob a responsabilidade do gestor do SUS municipal, que é o doutor Gilberto Albuquerque, nada mais justificável e normal de que é possível que a imprensa, a mídia, busque mais o doutor Gilberto do que o Robert Rios. O que é que o Robert Rios vai dizer da ausência da vacina? Ele vai dizer assim, vá lá para o doutor Gilberto Albuquerque. Então, Oscar de Barros, mas é uma crise de ciumeira. O doutor Pessoa, ele tem que aplaudir, ele tem que se segurar no doutor Gilberto Albuquerque para que isso dê certo, para que nós possamos, com um lockdown parcial ou total, dar uma resposta a essa... Ontem, Oscar, eu sempre acompanho no teu site, ele literalmente morreu já 49 pessoas ontem, hoje eu já nem sei quantas já vão morrer. É um desastre para Teresina, para o nosso Brasil, morrer tanta gente, tantas famílias tristes, não é, que sequer pode fazer uma despedida do seu ente querido, Oscar de Barros. Então isso me dói, isso eu sinto muito como dirigente
sindical e como cidadão brasileiro e daqui de Teresina, do Piauí. Portanto, eu espero que o doutor Gilberto, nesse pouco tempo, ele possa corrigir os rumos, porque lá na Fundação Municipal de Saúde, se você quiser pegar, tu pega a notícia toda hora, por desvio de conduta administrativa, dos princípios de administração pública, está lá dentro da Fundação Municipal de Saúde. Eu espero que o doutor Gilberto possa responder à altura. Claro que ele vai ter o apoio do Conselho Municipal de Saúde na formulação e fiscalização, mas nós queremos, e você sabe que nós temos que apostar naquilo que possa dar certo. Eu espero que o doutor Gilberto tenha êxito, tenha sucesso, porque é o povo que vai ter também uma resposta na resolutividade do atendimento nas nossas unidades, seja ela UBS, Unidade Básica de Saúde, seja a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, seja a unidade maior, que é, no caso, o Hospital HUT, o HU e tantos outros hospitais que possam, assim, ter na estrutura da Fundação Municipal de Saúde. Então, eu acho essa crise ciumeira do Robert, o Robert não tem nenhum entendimento do que é uma gestão praticamente pública. Ele trabalhou lá na Polícia Federal, que ajudou a perseguir muita gente, não é? É triste. Olha, eu quero que, literalmente, quanto menos ele falar da questão da gestão municipal, SUS, é melhor, porque a ignorância é muito audaciosa. Então, eu prefiro que o doutor Gilberto dê conta do recado. E eu torço para isso, Oscar, como você, cidadão, para mim independe da posição ideológica partidária. Nesse momento, o sistema público de saúde tem que dar vazão, tem que dar condição para que nós possamos ter a oportunidade, ao menos de ter sobrevida, Oscar de Barros. Eu quero ver meus netos, eu quero ver meus netinhos, não é? Então, eu quero que o SUS funcione sob controle social e que possa dar uma resposta, porque nós precisamos da vacina. Oscar de Barros, nós precisamos das vacinas, ampliar a vacinação aqui. Nós não possamos... Tu vê que quando é que nós vamos chegar ao término das prioridades? Agora que nós vamos para 70 anos. E, meu irmão, eu estou com 62 anos. Rapaz... Vou te dizer, é agonia, é agonizante para o nosso cidadão do SUS também ver essa calamidade de atraso. Mas o presidente da República disse, no pronunciamento dele, que vai ser 1 milhão de pessoas vacinadas por dia no Brasil. Eu estou aqui sentado esperando esse dia. Ele está falando do governo Biden, porque aqui no Brasil, nós poderíamos até, Oscar de Barros, se nós tivéssemos disponibilizado as vacinas, rapaz, ontem saiu a notícia atual, tu deve ter publicado já também, ontem já reduziram 10 milhões de vacinas para o mês de abril, Oscar de Barros, dá vontade de chorar, Oscar de Barros, quer dizer que são 10 milhões de vacinas a menos que nós estamos literalmente, ou seja, inviabilizando a possibilidade da vida do nosso povo. Porque quanto mais vacina, é o único instrumento que nós temos para inibir rapidamente essa proliferação do coronavírus. Porque na hora que ele tiver, como ele já está, não é, com essa mutação, não é, enfim, é altamente contagioso. Inclusive, eu critiquei, de certa forma, veemente, porque transportar gente de Manaus, tu vê que Manaus hoje praticamente já está diminuindo a possibilidade de ampliação e proliferação do vírus, mesmo aquele que houve a variante chamada a mutação. Então, por quê? Porque lá está sendo prioridade a vacinação. Então, está na cara desse Bolsonaro, que a vacina é o remédio para não só garantir a vida do povo brasileiro, mas também restabelecer a economia. Isso que nós queremos que seja viabilizado. Então, Teresina, você sabe que sempre foi a vanguarda do sistema de saúde, tanto ele no público como no privado. Mas olha, Oscar de Barros, eu não sabia que a situação nas unidades
privado de saúde também estava desse jeito. Fila para entrar numa UTI dessa para ser atendido. Então, é muito grave a situação, é uma tragédia mesmo, nós temos que usar todos os instrumentos capazes de viabilizar resposta à nossa população, ao nosso usuário do sistema público de saúde. Então, isso foi bem discutido e os conselheiros entenderam que, na verdade, precisa, nesse momento, deixar algumas arestas ideológicas para fora e tentar viabilizar um rumo, uma esperança para o nosso usuário do SUS. É o que nós fizemos, é o que nós estamos sempre dispostos a fazer, mesmo com várias críticas que se tem, não é? Mas eu acho que ainda o nosso SUS de Teresina ainda está dando alguma resposta. Tem, sim, algumas falhas de gestão, tanto é que está se propondo a corrigir. Eu espero e tenho esperança de que amanhã depois o doutor Gilberto Albuquerque possa, assim, dar uma resposta como gestor do município, que conhece também o controle social, que conhece também a estrutura do Sistema Único de Saúde de Teresina. Então, portanto, a gente quer que tudo dê certo para que a gente ao menos tenha uma sobrevida. E que amanhã vai tomar aquela cachaçinha ou aquele vinho com uma picanha vermelha, viu? Para a gente ver os netos crescendo, não, Inácio Schuch? Como é? Meu querido Inácio, eu falei que é preciso esse sistema funcionar, o SUS, que é para a gente poder ver os netos crescendo. E queria... Opa, parece que eu tive aqui um probleminha. Eu ia agradecer a participação do Inácio Schuch aqui no Pensar Piauí, nessa entrevista. Ele que tem essa verve fabulosa, fala com muita exaltação, mas fala também com muita propriedade, conhece o assunto, porque está dentro dele há vários anos. Muito obrigado, Inácio. Numa outra oportunidade, queremos contar com você aqui no Pensar Piauí. Foi uma satisfação tê-lo aqui. Um abraço. Obrigado, e espero que sempre todos, qualquer um, seja ele pobre ou rico, ele sempre passou pelo sistema público de saúde na chamada Política Nacional de Imunização. Então, nós somos vacinados, queremos a vacina e queremos sobreviver e queremos viver bem no nosso Brasil, que o Brasil é dos brasileiros e brasileiras arretadas como você, também um cidadão de bem. Um abraço, Inácio. Valeu, obrigado.